Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais este momento de estudo e reflexão em que nós estamos reunidos para buscar esse conhecimento tão importante dentro da doutrina espírita. Vamos então iniciar o nosso estudo, como de prática, com uma elevação do nosso pensamento, uma prece, uma oração que nos prepara para isso. Onde estivermos, vamos buscar acalmar os nossos pensamentos, serenar os nossos corações. Vamos sentindo o envolvimento de muita luz da espiritualidade, dos nossos mentores individuais, familiares. Onde estivermos, eles se aproximam pela nossa sintonia, pela nossa disposição em estar envolvidos por esta energia que nos protege, que nos ampara. Saudamos esses mentores, pedimos que eles nos auxiliem preparando todo o ambiente que nos envolve, retirando as negatividades, aplicando os passes fluídicos e magnéticos que possam equilibrar o nosso corpo físico e espiritual, que possam nesse momento também, através do nosso pensamento, envolver os nossos irmãos encarnados e desencarnados que necessitam socorro e amparo. Que seja um momento de luz, de auxílio para todos. Que as reflexões possam estar perenes gravadas em nossos corações e em nossas mentes. Elevamos o nosso pensamento até nossa Mãe Espiritual, Maria de Nazaré, que com sua luz também nos envolva a todos, serenando os nossos corações e nos preparando para este estudo. Vamos elevando mais o pensamento até o Mestre Jesus, agradecendo por estarmos reunidos para estudar o seu Evangelho de luz, à luz da doutrina espírita. E com Jesus elevamos o pensamento a Deus, nosso Pai Criador, que nos abençoou com a oportunidade desta encarnação e de tantas outras, como um caminho de aprendizado e de evolução para que possamos atingir a perfeição necessária. E a Deus, com gratidão, pedimos permissão para iniciar esse estudo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Muito bem, mais uma vez, boa noite a todos. Nós estamos iniciando este estudo, que é um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. E dando sequência aos tópicos abordados, nós estamos no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o meu reino não é deste mundo. E o tópico escolhido para o estudo de hoje é o tópico número 5, o ponto de vista. Nós vamos abordar este tópico fazendo as reflexões necessárias. E eu inicio colocando sempre que nós que estamos fazendo esse estudo à luz da doutrina espírita, nós buscamos sempre apresentar aquilo com fidelidade que se encontra na codificação de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo com que cada um que escute, cada um que esteja ouvindo esse estudo possa construir as suas verdades, tirar as suas reflexões, baseados naquele princípio que é fundamental dentro da doutrina, que é o livre-arbítrio, né? Essa nossa capacidade, essa nossa liberdade de escolher
de interpretar os ensinamentos para que eles se estabeleçam de forma mais plena e mais sólida dentro do nosso espírito. Isso é um processo, de estudo, de aprendizado, que faz com que essa liberdade de escolha e de interpretação ela vá se aprimorando ao longo do tempo, de forma que o espírito em si tenha essa condição de fazer sempre as melhores escolhas, de seguir sempre, através da racionalidade dessa doutrina, os melhores caminhos. Porque é normal que nós, durante a nossa vida, durante a nossa existência, durante as muitas existências, tenhamos feito escolhas não muito louváveis, mas isso é também um aprendizado, como nós vamos comentar ao longo da nossa lição. Bom, e essa lição, o ponto de vista, ela tem uma peculiaridade que eu gosto muito nessa lição, que ela é muito abrangente dentro da doutrina espírita. Muita coisa que a gente faz, fala e aborda nos nossos estudos, ela é repetitiva. E o tema que nós vamos falar hoje, de certa forma, ele é um pouco repetitivo também. E essa repetição muitas vezes se faz necessária para que nós possamos assimilar melhor esses conhecimentos, para que possamos estar mais atentos, mais vigilantes em torno daquilo que realmente é importante em nossa existência. E falando em existência, a gente toca no primeiro tópico do estudo, que é uma premissa que eu considero básica nesse estudo, que é a fé na vida futura. Nós não poderíamos começar esse estudo sem colocar isso em primeiro lugar, porque a partir daí sim nós podemos evoluir e discutir os tópicos seguintes. Se nós iniciamos um estudo como este ou outros estudos espíritas sem ter essa ideia clara e precisa, como a lição nos mostra, de que se faça dessa vida futura, nós não conseguiremos construir essa fé inabalável no futuro, naquilo que nos espera para frente. Então é importante que nós tenhamos essa premissa como realmente o primeiro tópico a ser esclarecido. O título do nosso capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, também nos remete a uma reflexão muito profunda, porque quando nós voltamos na época em que Jesus trouxe essa mensagem para os homens, meu reino não é deste mundo, nós temos que pensar um pouquinho que ele não se referia tanto ao local físico em relação a esse reino, querendo, vamos dizer assim, fazer uma analogia, uma referência a outros mundos, a outros planetas, etc. Não, ele se referia com certeza muito mais ao estado de espírito em que os homens viviam naquela época e que ainda vivem e vivemos nos dias de hoje. Esse mundo é o mundo interior, é o mundo em que o homem coloca os seus valores, o seu esforço, o seu apego. Então é isso que Jesus, principalmente de uma forma muito mais profunda e ampla, quis trazer em sua mensagem. Meu reino não é deste mundo da materialidade, e sim do mundo espiritual, do mundo dos valores espirituais. E esse ponto de vista que o nosso estudo de hoje nos remete, ele fala muito sobre isso. É o ponto de vista sob o qual nós encaramos a vida terrena, essa existência. Então, para nós que conseguimos colocar o nosso pensamento na vida espiritual, essa vida terrena ela se torna, de certa forma, com uma importância mais relativa, como nós faremos uma reflexão um pouco mais no final. E ele fala muito também nesse capítulo sobre a questão da moralização dos homens, que na verdade é um processo contínuo, que somente à luz da doutrina espírita nós pudemos compreender, porque senão nós teríamos que entender a existência como compartimentada dentro de um único momento, aquele do qual nós nascemos e o seguinte do qual nós desencarnamos. E aí não haveria espaço para que essa moralização se concluísse, nem sequer para que ela existisse. Para que eu iria me preocupar com uma evolução moral,
com uma aquisição de valores éticos que pudessem nos remeter à prática do bem, à fraternidade, à caridade, conforme nos ensinou Jesus. Isso só é possível através de um processo contínuo, que não se completa, não se inicia e nem termina com essa vida. Ele se inicia desde a criação do Espírito. Como nós somos criados simples e ignorantes e vamos evoluindo através desse aprendizado que nós falamos. Nesse estudo também, nós podemos tirar um aprendizado com relação ao apego, a posse, né? E qual seria essa posse, esse apego que nós temos a essa existência, a essa vida? Qual é a propriedade verdadeira que nós possuímos neste mundo? Será que é aquela dos bens materiais que nós falávamos há pouco? Do dinheiro, das casas, dos carros, da riqueza, do poder? Ou será que é da posse daqueles valores os quais nós trouxemos e os quais nós levaremos após essa existência? O Espiritismo nos ensina que o segundo é o verdadeiro. Então, a posse desses valores é que é importante para a vida futura. É importante que nós possamos levar daqui esse tesouro, que é exatamente o aprendizado do relacionamento com os nossos semelhantes. Então, quando nós temos essa dúvida na vida futura, né, na existência futura, que é algo natural no espírito, mesmo aqueles que já estudaram bastante a doutrina espírita, que já refletiram muito sobre os ensinamentos trazidos pelos espíritos para as nossas vidas, é normal que nós tenhamos ainda um pouco de dúvida. A fé é inabalável, né, na doutrina, nos ensinamentos de Jesus, ela, como nós falamos, é um processo contínuo. E essa dúvida muitas vezes gera no espírito medo e ansiedade. Medo daquilo que o aguarda depois da morte, ansiedade pelos problemas materiais que não são resolvidos, problemas esses, muitas vezes, que são os que ocupam a maior parte do nosso tempo, do nosso pensamento, das nossas emoções, exatamente porque nós perdemos esse referencial e essa sintonia com a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, quando nós conseguimos manter esta sintonia, esta dúvida na vida futura, ela se torna cada vez menor. E nós conseguimos essa paz de espírito, essa tranquilidade da consciência, que nos assegura realmente que os problemas, as dificuldades que nós temos nesta vida presente são passageiros, né? E nós conseguimos exatamente evitar que nós mesmos, como fala a nossa lição, venhamos a nos infligir uma tortura em todos os instantes, com as preocupações que não devem ser esquecidas. Na lição, os Espíritos nos ensinam com muita propriedade que faz parte do nosso aprendizado e da nossa evolução cuidar das preocupações materiais, mas não com toda a importância que normalmente nós, homens, damos a esses problemas, a essas dificuldades. E isso faz exatamente com que nós acabamos de falar, essa dúvida, essa incerteza, gera medo e ansiedade. E nós voltamos todos esses medos e ansiedades na busca de eliminar esse medo e ansiedade. Através do quê? Através de mais posses materiais, mais prazeres materiais, nos inclinando muitas vezes às paixões inferiores, que de uma certa forma é uma vibração pesada que envolve todo o nosso mundo, vibrações de ódio, de inveja, de vingança. Isso tudo é uma sintonia que está pronta ali para nos capturar, é uma armadilha pronta a nos capturar. Quando nós ligamos o noticiário, que vemos as pessoas se degladiando em torno de debates ideológicos, políticos,
raciais, culturais, étnicos. Isso tudo vai criando todo esse arcabouço, né, de energia pesada que nos envolve. Muitas vezes os problemas dentro do próprio lar, com os familiares, às vezes nós buscamos nos afastar desse problema, só que o problema vai junto com a gente porque ele não está resolvido e nós esquecemos que nós estamos aqui para conviver com esses espíritos que são muitas vezes a fonte das nossas preocupações e dos nossos problemas. Isso faz com que nós tenhamos simplesmente adiado esse processo de aprendizado. Logicamente, como eu falei no início, o espírito tem o seu livre-arbítrio. Ele pode escolher evitar o problema atual, mas ele vai ter que retomar isso lá na frente, como sabemos. Ele vai ter que reencontrar aquela dificuldade, vai ter que superar aquela dificuldade. E se ele tiver a coragem moral de enfrentá-la o quanto antes, mesmo que ele não tenha ainda a capacidade, mas ele tenha a disposição de se colocar frente a esse problema, isso é um ato para o espírito de humildade. Olha aí, mais uma virtude tão importante na nossa vida que é a humildade. E você enfrentar um problema mesmo sabendo que, nossa, é muito difícil para mim. É muito difícil perdoar, é muito difícil conviver com determinada pessoa. Mas pelo menos se disponha a fazer isso, que com certeza a espiritualidade estará ao seu lado. Da mesma forma que nós temos essa energia pesada que envolve o mundo, nós temos também os bons espíritos prontos a aguardar a nossa disposição para buscar o caminho do bem. Então nós entendemos, e o Espiritismo nos explica, nos dilata o pensamento, né? Como diz a lição, a própria lição nos diz aqui, o Espiritismo dilata o nosso pensamento, o pensamento do Espírito, e nos rasga horizontes novos, sempre que a nossa disposição estiver aberta para isso. É importante que nós, nesta vida, busquemos esse elo harmonioso e magnífico no conjunto da obra do Criador, facultando uma base e uma razão de ser para a fraternidade universal. Como eu falei no começo, se nós não tivermos essa visão ampla da vida e estanquearmos, compartimentarmos a nossa visão ao mundo material, não existe razão para a fraternidade, não existe razão para a prática do bem. Mas o Espiritismo nos trouxe essa nossa nova visão, este novo horizonte, para que nós possamos compreender. Ao tempo do Cristo, quando essas palavras foram ditas, meu reino não é deste mundo, os homens com certeza não tiveram a compreensão necessária. Não podiam compreender totalmente porque não estavam preparados. Por isso que Cristo nos avisou que ele iria enviar o Consolador prometido, que pudesse esclarecer. E ora vejo que até hoje nós ainda temos dificuldade de compreender com amplitude e profundidade essas palavras. Mas é preciso que nós façamos uma pausa na nossa vida, no cotidiano, na rotina que nos envolve de uma forma tão pesada, para que possamos tomar essa postura de estudar com profundidade essas palavras que ainda hoje temos dificuldade em compreender. É um processo muito grande. E assim nós entendemos nesse estudo a mensagem principal, o cerne dessa mensagem que os Espíritos, essas orientações dos Espíritos nos trazem sobre esse ponto de vista. E ela nos traz um questionamento. Qual é a postura que os Espíritos nos aconselham, nos orientam, que gostariam de ver que nós tomássemos em nossa vida em relação ao ponto de vista? Eu diria que seria alguma coisa em torno disso. Nós podemos até ampliar esse conceito com a nossa reflexão. Seria dar a este momento presente em que nós estamos vivendo, com todos os seus problemas e todas as suas dúvidas e dificuldades, apenas uma importância relativa. Uma importância relativa que tem na nossa existência. Esse é o ponto de vista. Essa importância relativa
É aquilo que nós falávamos antes sobre a necessidade de nós não virarmos as costas para os nossos problemas materiais, mas enfrentarmos eles com a resignação, com a paciência e com a construção dessa fé, que é a fé que vai nos conduzir para a paz de espírito neste momento presente e a felicidade no momento futuro. E assim, uma importante reflexão que nós tiramos para concluir esse estudo reforça um dos princípios fundamentais que nós aprendemos na doutrina espírita como um valor inestimável, que é o princípio da reencarnação. Princípio esse que ficou obscuro, escondido ao longo dos séculos anteriores em que nós reencarnamos, por força da cultura religiosa dentro da qual nós estávamos inseridos. Cultura essa que reforçava que nós tínhamos apenas uma chance. Ou você acerta e vai para o paraíso, ou se você errou, você vai para o inferno. Então isso criou no espírito que, imagine só, desde anos remotos, quantas encarnações nós já tivemos dentro dessa cultura, desse medo que nos foi criado. Isso vem como bagagem para nós como espíritos. E cabe a nós, neste momento atual, trazidos ao esclarecimento e à luz pela doutrina espírita, quebrar esse vínculo, esse elo, com coragem, para que possamos aceitar e reforçar que teremos outras oportunidades. A reencarnação é a grande dádiva que o Espiritismo nos traz. Nos mostra exatamente que as oportunidades se multiplicam, que nós não devemos nos acomodar baseados nisso, mas devemos nos esforçar e saber que o Pai sempre nos perdoará, se nós conseguirmos quebrar essa casca do orgulho e enfrentarmos que somos sim imperfeitos, mas que teremos a oportunidade sempre de corrigir os nossos erros e reiniciar, buscando sempre este caminho da evolução e da luz. E assim, envolvidos neste momento de paz, de reflexão, amparados pelos nossos mentores, nós agradecemos a oportunidade de podermos novamente estudar o Evangelho de Jesus, a orientação dos nossos mentores de luz, que estão sempre ao nosso lado. Orientação essa que nos dá força, nos dá coragem moral, para que possamos enfrentar essas nossas dificuldades, reconstruir os nossos valores e as nossas verdades dentro do ponto de vista ideal para o nosso caminho de luz. Nós agradecemos e fazemos nesse momento vibrações de amor e de paz por todo o universo, por todos os mundos habitados, pelo nosso planeta e por todos os espíritos aqui encarnados e desencarnados, pelo nosso país, pelo nosso povo e pelos nossos governantes. Vamos vibrar com amor e paz e muita luz pelos nossos lares, pelos nossos familiares, para que essa luz envolva-nos a todos, nos dando a coragem de vivenciar as nossas provas, para que possamos todos juntos nos auxiliar neste caminho de evolução. Vamos vibrar com muito amor pelos nossos irmãos que sofrem com doenças, neste momento tão difícil que o mundo passa, uma prova tão importante de transição. Vamos vibrar com amor pelos jovens, pelos nossos filhos, para que tenham fé, para que construam a fé no futuro, amparados principalmente pelos nossos melhores exemplos. Vamos vibrar com amor pelos espíritos desencarnados, em especial aqueles que se aproximam de nós pelas nossas imperfeições, para que possamos juntos nos perdoar
e caminhar rumo à conciliação e à paz. E vamos, enfim, fazendo uma vibração final de muito amor, com muita luz, e vamos oferecer ao plano espiritual para que ela seja utilizada onde houver maior necessidade. E envolvidos nesta harmonia e nesta paz, nós nos despedimos dos nossos mentores neste momento, agradecidos pelo amparo e pela luz, e abençoados pela paz e pelo amor infinito do nosso Pai Criador. Que assim seja.